Pois bem, galera, começamos com o princípio da patrimonialidade. De acordo com o princípio da patrimonialidade, esculpido no 591 do CPC, perceba comigo na tela, o devedor ele responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens. Atenção, presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. Prof, como eu me auto-intitulo, qual seria ou quais seriam essas restrições estabelecidas em lei? Turma, existem bens do devedor que estão ressalvados da responsabilidade patrimonial, porque eles são considerados pela própria lei como bens absolutamente impenhoráveis. A lista desses bens absolutamente impenhoráveis corresponde às cenas dos próximos capítulos. E por hora eu preciso fazer você entender que você não vai marcar na prova a assertiva que aponte uma responsabilização pessoal do devedor para o cumprimento do encargo executivo. A responsabilidade é patrimonial. Perceba que a única possibilidade de responsabilização civil no seio executivo surge na execução de alimentos. Na execução dos 3 últimos meses de alimentos já arbitrados e não pagos. A autorização legal, súmula 309 do STJ, para que se requeira a medida constritiva de prisão. É a única prisão cível, diga-se de passagem, admitida nos dias de hoje. Porque sabe você que com o advento da súmula vinculante de número 25, o Supremo derruba e afasta de uma vez por todas a prisão cível do fiel depositário, qualquer que seja o contrato de depósito firmado. Assim sendo, a única prisão que se admite nos dias de hoje é a prisão que decorre do inadimplemento de obrigação alimentar, ali observadas ainda as peculiaridades da súmula 309. Portanto, só reforce, o devedor não poderá, salvo na hipótese de inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação alimentícia, como nós já vimos, né? Sofrer qualquer restrição à sua liberdade, em razão do descumprimento de suas obrigações, pois para a satisfação delas será atingido apenas o seu patrimônio. E insisto, não é todo o patrimônio do devedor que poderá ser atacado pelo Poder Judiciário ou alvo dessa responsabilização, porque existem bens que são de natureza de absolutamente impenhoráveis e eles não poderão ser atingidos. Mas, ainda de se fazer o destaque, minha galera, há um outro princípio que eu gostaria de lhes trazer. Que princípio seria esse? A gente vai chamar a atenção agora ao princípio da efetividade e da utilidade da execução. Vejamos, a execução, como a gente já viu, desenvolve-se sempre em benefício do credor, a fim de que se torne efetiva a obrigação definida num título executivo. Título executivo que os meus alunos queridíssimos sabem, pode ser judicial, título executivo esse que pode ser extrajudicial. De mais a mais, é importante nos lembrarmos que no curso da execução deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem ou quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, de juros, custas, bem como honorários advocatícios, conforme a disposição do artigo 659. Por falar em honorários advocatícios, não consigo me conter, porque tem uma questão que me vem à memória, que deve ser aqui referendada, não é, de 2012, de uma prova de analista judiciário de TRT, porque aqui também eu não gosto muito de fazer esses comentários, não. Permita-me lhe lembrar que no início de 2013, sua professora estará lançando um livro da coleção Questões Comentadas para Concursos de TRTs, no qual eu dedico um capítulo inteiro aos comentários de provas de analistas dos TRTs. E lá você vai perceber o quanto essas temáticas que nós estamos tratando e que nós estamos aqui focando são cobradas e foram cobradas nos concursos de 2010, de 2011 e 2012 em especial. Eu busquei dar uma carga de atualidade ao livro com questões do ano de 2012. É importante que você aprenda, como eu lhes disse, eu não consigo me conter, que com as reformas operadas na execução, os honorários advocatícios não são mais fixados ao final do procedimento executivo.
Esse era um momento triste da nossa história executiva. Hoje, de logo ao receber a petição inicial da execução, olha que bárbaro, para não dizer, olha que massa, né? A fixação dos honorários advocatícios há de ser imediata. Então, há aqui de se fazer referência à efetividade, deixando-se ainda claro que, com o intuito de não tornar inútil o procedimento e apenas trazer prejuízo ao devedor, o 659, parágrafo 2º, determina que não se lavará efeito à penhora quando for evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da referida execução. A efetividade é, sem sombra de dúvidas, eu lhes diria, mais que um princípio da execução, é um clamor. Porque, como eu lhes disse no início da nossa fala executiva, a execução cura a crise de satisfação. E se não tornar a decisão judicial efetiva para o Poder Judiciário, nós teríamos um procedimento que se tornaria imprestável. Agora, vem comigo, a fim de tornar e de trazer a efetividade, a baila, ao procedimento executivo, autoriza-se que o credor também execute provisoriamente os títulos executivos judiciais, ainda não transitados em julgado. Bem como, minha galera, solicite a aplicação de multa diária, a chamada astrentes ou astrentes do direito francês, como você queira chamar, na hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e entrega de coisas prevista no título executivo extrajudicial, assim como no título executivo judicial, dentre outras medidas. Então, perceba que a efetividade é a regra. O propósito da execução não será mais, eu sinto que você já entendeu isso, o de discutir a existência ou inexistência da relação jurídica. Não. É suposto, e nós já aprendemos, a execução primada pela patrimonialidade, pela efetividade, a implementação de um título executivo. Título executivo que nós também já vimos, pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Agora, vistos esses dois princípios, vamos juntinhos checar a figura da disponibilidade. O que é que a gente compreende e apreende da figura da disponibilidade? Considerando que a execução é instaurada a pedido e benefício do credor, inevitável é que dela se possa dispor quando for de seu interesse. Poderá também dispor o exequente apenas de algumas das medidas executivas, como, por exemplo, a penhora de um dado bem, sem que tal ato acarrete a extinção do feito. Tal permissão, ademais, consta, minha turma querida, expressamente no artigo 569, que eu fiz questão de transcrever para você. O credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas das medidas executivas. Essa questão, ela chega a ser chata de tão repetida. Porque perceba que a pergunta que não quer calar aqui é lícito ao exequente desistir do babado executivo? Sim. Ele não só pode desistir da execução como um todo, como ele também pode abrir mão de algumas das medidas executivas que estejam sendo viabilizadas naquele dado procedimento. Só quero chamar a atenção para um detalhe. Independe a desistência da execução da aceitação do executado. Repito, independe da aceitação do executado a desistência por parte do exequente, com salvo. Salvo quando o executado tiver oposto embargos à execução que traga matéria de mérito. Beleza? Mas a regra é a da disponibilidade. Só será perguntado ao executado acerca da anuência para com a desistência se a execução tiver embargos cuja matéria de fundo seja de mérito. Agora vamos pensar num princípio clássico que é também cobrado em prova, o correlato à menor onerosidade. Já lhes adianto que esse princípio também encontra um artigo que o sustenta, que o embasa. E aqui nós estamos no enunciado número 620 do CPC, né, aqui colocado, que nos lembra e que determina que se houver vários meios do credor promover a execução, o juiz, seguindo a baliza da menor onerosidade, mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, mas desde que a execução não se torne mais gravosa para o credor. Então, perceba que aqui o código dá uma relaxada.
Que relaxada? No sentido de não ser tão arisco com o executado, que podendo cumprir a obrigação por mais de um meio, não seja impositivamente forçado a cumprir a obrigação por um caminho processual mais duro. Se existem duas distintas formas de tornar, repito, efetiva a execução, qual é a regra principiológica que prevalece? Vá na que doa menos ao executado, mas não a ponto de prejudicar os interesses do exequente. Beleza, minha galera? Feita a referência aos princípios da execução, nós estamos prontos para tratarmos dos sujeitos da execução. Tema fácil, tranquilo, leve e que merece também a sua atenção. Quais seriam os legitimados? Quais seriam aqueles que poderiam ocupar o polo ativo, assim como o polo passivo de uma dada execução? Comecemos lembrando dos legitimados ativos. Eu devo lhe lembrar que aqui a doutrina, que em algumas oportunidades é exigida na prova de analista judiciário, remonta dois tipos de legitimados. Há os legitimados ativos originários e há também, não anote, porque está no seu material, os legitimados ativos secundários, também chamados de derivados. Então, a legitimação ativa da execução pode ser originária desde sempre e pode ser derivada, surge em razão de alguma circunstância. Vem comigo. É apenas o credor que detém a chamada legitimidade ordinária para promover a execução. Eis o que se dispõe no 566, inciso 1. Tal condição, ademais, deve constar, galera, expressamente no título executivo que se pretende executar. E se o seu credor for menor, deverá estar representado ou assistido. Aqui a gente lembra da regra do RIA, já que relativamente incapazes devem ser assistidos e que absolutamente incapazes hão de ser representados. Então, não te esquece, relativamente incapazes serão assistidos, assim também na execução. Do mesmo modo que absolutamente incapazes hão de ser representados. O Ministério Público, vem comigo, se não figurar como credor no título executivo, hipótese essa em que ele teria a famosa e já conhecida legitimidade ordinária, poderá, galera, presta atenção, não ao seu bel prazer, mas quando autorizado pela lei, promover a execução postulando direito alheio em nome próprio. Perceba que o MP, ele arrasa. Ele atua em nome próprio para atendimento de interesses alheios, figurando assim como substituto processual. O substituto processual também pode ser chamado de legitimado, muito bem, extraordinário. Neste caso, no caso aqui apontado do 566, inciso 2, acabei de lhes explicar, sua legitimidade será extraordinária. Como, por exemplo, temos a possibilidade do Ministério Público executar a sentença condenatória proferida numa ação coletiva. Nossa, vocês não têm ideia também da importância de tutela coletiva na prova de vocês. Movida por outro legitimado, quando este não a promover dentro do prazo devido. Então, em regra, a famosa legitimação ordinária é ofertada ao credor. Há também a possibilidade de que o Ministério Público, assumindo o posto de legitimado extraordinário, assuma o referido posto. Agora, há legitimados, como já lhes adiantei, que são derivados e que estão no artigo 567, que eu fiz questão de contemplar para você. São chamados de legitimados ativos derivados a execução, o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que por morte deste lhes for transmitido o direito resultante no título executivo. Então, perceba, se estas figuras aparecerem na sua prova, gabarite como certa a questão que os aponte como legitimados derivados. Não são eles os derivados, ou melhor, os legitimados originários, já que esse é um posto que se ocupa pelo credor. Ademais, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato inter vivos. Muito cuidado com essa disposição legal. Assim como o subrogado, nos casos de subrogação,
legal ou convencional. E aí, é claro, eu fiquei preocupada na hora de preparar esse material. Nossa, será que meu aluno vai me lembrar, vai se lembrar juntinho comigo do que seria subrogação? E aí eu fiz questão de já colocar aqui para você. Dá-se subrogação quando um terceiro paga a dívida e assume a posição de primitivo credor, podendo cobrá-la mediante execução. As hipóteses, galera, de subrogação, vale conferir, estão reguladas nos artigos 346 e 347, ambos da Lei Material Civil. Então, no 566 estão os legitimados ativos originários. No 567, 3 incisos já vistos, lidos e revistos, legitimados ativos derivados. Agora, quem ocupa o polo passivo da execução? Contra quem a execução será proposta? Perceba, em regra, terá legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução o devedor, assim reconhecido como tal no título executivo. Sua legitimidade, portanto, será também intitulada de originária. Porém, esse porém é que é tudo na hora da prova do analista de TRT. Quando a condição de devedor for transferida, em razão de uma causa mortis ou de um negócio inter vivos para um terceiro, este assume a condição de legitimado passivo derivado, também chamado de sucessivo ou superveniente. Aí, apelidado será esse sujeito de executado. Nos incisos 2 e 3 do 568, dispõe-se a respeito desses legitimados passivos derivados, com frequência ocupados os referidos postos pelo espólio, pelos herdeiros ou sucessores do devedor, assim como por um novo devedor, que assumiu, turma, com o consentimento do credor, sem o consentimento do credor não dá, a obrigação resultante no título executivo, como passivo executivo da pretensão. Então você já sabe, quem pode ocupar o posto de exequente na pretensão executiva? Quem poderá se colocar como legitimado passivo? Você já aprendeu comigo. Agora, a gente vai a um outro tópico importante do nosso conteúdo, que é aquele que nos faz remontar à figura do litisconsórcio. De logo, permita-me te lembrar que o litisconsórcio está regulado nos artigos 46 a 49 do CPC. Nós já o estudamos. E ele te lembra aquele fenômeno que permite agregar, juntar, misturar no mesmo processo mais de um autor e ou mais de um réu. Mais de um autor conformamos o litisconsórcio ativo. Se mais de um réu, passivo. E se todos estiverem juntos e misturados, litisconsórcio misto. Insta salientar é que a pergunta é: seria possível mobilizar a galera processual? Há a possibilidade de que venhamos a nos valer do litisconsórcio na execução? Responda positivamente na hora de gabaritar. É plenamente admissível, galera, na execução, a formação do litisconsórcio. Que litisconsórcio poderia ser formado? Ativo, passivo ou misto? Assim como os famosos litisconsórcios originários e aqueles outros que são apelidados de supervenientes. Embora seja normalmente facultativa a formação do litisconsórcio na execução, não há qualquer impedimento na formação do litisconsórcio necessário, se o tipo da obrigação o exigir. Façamos também aqui alguns flashbacks. Já vimos que o litisconsórcio é o fenômeno processual que autoriza a presença de mais de um autor e ou mais de um réu no mesmo processo. Ponto. Vimos ainda que o litisconsórcio pode ser facultativo, também chamado de voluntário, por uma parte da doutrina, e pode ser necessário. Lembro-me que eu lhes disse, galera, litisconsórcio necessário é aquele que só se forma porque não tem outro jeito. E dentro da noção do litisconsórcio que só se forma porque não tem outro jeito, é válida a lembrança de que na execução, em regra, o litisconsórcio ele é facultativo. Ou ele se forma em razão de uma disposição de vontade. Só não te esquece que em casos raros, porém existentes, há a possibilidade de que o litisconsórcio formado seja exatamente um litisconsórcio necessário. As provas da CESP, em especial, adoram fazer esse tipo de afirmação.
Não há litisconsórcio necessário na execução. Não marque. Há a possibilidade de que o litisconsórcio seja ativo, passivo, inicial, posterior, facultativo, assim como necessário. Lembre do bordão. Litisconsórcio necessário é aquele que se forma porque não vai ter outro jeito. Respira. E agora vamos pensar nas intervenções de terceiro e na sua aplicação na execução. Revista as noções básicas de litisconsórcio, permita-me também te lembrar que a intervenção de terceiro é aquele fenômeno processual que nos permite visualizar no processo o ingresso espontâneo ou provocado de quem não seja parte. Mas lembre, eu chamei a sua atenção e agora eu volto a insistir. Só será autorizada a intervenção de terceiro no processo civil brasileiro se aquele que ocupa o posto de terceiro conseguir demonstrar interesse jurídico. É o interesse, repito, jurídico fundamental à permissão do ingresso do terceiro. Perceba, considerando que a oposição, a nomeação à autoria, a denunciação da lide e o chamamento ao processo são hipóteses de intervenção de terceiro utilizáveis, sabe quando? Na formação do título judicial executivo, elas não têm cabimento na pretensão executiva. Galera, atenção, esta é uma questão que é também chata de tão insistente e que eu espero estar lhe trazendo como presente. Não são admitíveis as intervenções de terceiro multicitadas na execução, porque elas têm hipóteses de cabimento que estão atreladas à etapa de conhecimento. O detalhe surge em relação à assistência, porque o próprio Código de Processo Civil nos lembra que a assistência ela teria lugar a qualquer tempo, ela estaria autorizada em qualquer procedimento, claro que numa disposição de código anterior à Lei 9.099, porque aqui ratifico, não cabe nos juizados especiais qualquer uma das intervenções de terceiro, nem tampouco assistência, conforme disposição mais específica do artigo 10 da 9.099. Em relação ao seu cabimento na execução, já lhes advirto que é matéria polêmica e que a doutrina vai divergir. Por isso é que eu coloquei aqui para você, não é? Há uma destacada posição com relação à assistência, acerca da sua admissibilidade, a qual é polêmica na doutrina, já que não haverá sentença a beneficiar juridicamente o terceiro. Porém, diante da redação do 834 do Código Civil, a quem admita o ingresso do fiador como assistente do credor, na disposição literal do artigo aqui em referência, quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Nas provas da FCC, vamos ficar assim combinados, é comum que o gabarito aponte pela não admissibilidade da assistência na execução. Às vezes, em provas tipo CESP, quando se chama atenção a entendimento jurisprudencial, alguns gabaritos são apontados como acertados quando afirmam o cabimento da assistência apenas na execução. Fechado? Vimos o conceito de execução, as bases da execução. Estamos danados hoje. Princípios da execução, legitimados ativos, originários, derivados, legitimados passivos, litisconsórcio na execução, intervenção de terceiros na execução. E agora nós vamos assim, juntinhos, a um assunto que é também super importante, tranquilo, light, leve, que nos lembra os pressupostos para a composição de um processo executivo. Quais são os ingredientes fundamentais? O que é indispensável a uma execução? Essa é a pergunta que você me faria agora. Claro que além dos pressupostos comuns aos demais procedimentos, aqueles que são chamados, galera, de pressupostos de existência, como pressupostos de existência, entendamos a existência da demanda, a investidura de um órgão julgador, atrelada à noção de capacidade para ser parte. E ainda os pressupostos de validade, não é verdade? Há, em matéria de pressupostos de validade, uma série de figuras que sua professora vai catalogando aqui, dentre eles a petição apta, a competência do juízo, a imparcialidade e a noção importante da lembrança de que existem pressupostos processuais
que são desistência, top, não é nem top 5, né? Porque seriam 3, top 3, para ficar chique. E existem também pressupostos de validade. Os pressupostos de validade, genericamente aqui tratados, eles podem ser pressupostos de validade positivos e pressupostos de validade negativos. Tudo que é positivo na sua vida tem que estar mais presente, assim como os pressupostos processuais positivos. Eles devem estar imersos à marcha. De outra banda, pressupostos processuais negativos, assim como tudo que é negativo, tudo que é ruim, tem se afastado da sua vida, não poderão se fazer presentes na pretensão. Agora, em matéria de execução, a gente vai se deparar de logo com a disposição do 580, que nos lembra, galera, que somente pode ser instaurado, vá grifando comigo, o procedimento executivo quando visar satisfazer uma obrigação certa, líquida e exigível. Eu gosto de chamar a obrigação de CEL, porque aí você não esquece mais. O que é que a gente entende como obrigação CEL? Certa, exigível e líquida. Sendo esta uma base fortíssima da pretensão executiva, pautar-se num título que seja certo, líquido e exigível. Agora, você poderia me perguntar, prof, o que é uma obrigação certa? O que é uma obrigação exigível? O que eu posso entender como líquida? Certa é a obrigação que apresenta claramente definidos quem são os seus sujeitos. Quem é o credor? Lembra-me aqui, não sei se isso é nacional, quem é o cantor? Né? É nacional isso, Marquinhos? Lembra aquela... Pois é, aqui não é quem é o cantor, é quem é o credor. Quem é o devedor? Qual a natureza da prestação? É de fazer, de não fazer, de entrega de coisas, é pagamento de quantia. Sem que nos esqueçamos, né, que as execuções de pagamento de quantia são as mais bombásticas do Poder Judiciário. São aquelas que avolumam, né, o Poder Judiciário. Mas é importante ele lembrar que a obrigação é a certa, é aquela que tem alvos definidos e é aquela que tem um objeto também predefinido, com direito à especificidade da natureza da obrigação. Agora, vem comigo. O que é líquida? Ou quando é que se entende que a obrigação seria líquida? É a obrigação que tem determinado e mensurado o objeto da prestação. Aquilo que classicamente nós apelidamos de quantum de beato. O quantum de beato, quanto eu ganhei, quanto vale. É a indicação e quantidade do valor que determina que a obrigação é líquida. Ademais, também será líquida a obrigação cujo objeto possa ser apurável por meio de cálculos aritméticos, como o saldo do devedor de aluguel não pago, que é acrescido de multa, juros predefinidos em contrato. Agora, líquida é a obrigação cujos valores já estão mensurados. E líquida, professora Sabrina, e líquida, por outro lado, é a obrigação que depende de prova de fatos para a sua mensuração. Combinemos desde logo o seguinte para fecharmos o bloco com chave de ouro. Os títulos executivos extrajudiciais, eles hão de ser sempre líquidos. Eles hão, óbvio, de ser sempre certos e exigíveis. Até porque nós teríamos sérios problemas no percurso executivo se eles assim não forem. O que eu quero que você internalize, porque eu sinto que é uma questão da sua prova, é a ideia de que os títulos executivos extrajudiciais, eles não podem se submeter a uma liquidação. Não. Os, repito, títulos executivos, que são apelidados de extrajudiciais, eles hão de ser sempre e de logo líquidos, certos e exigíveis. Ao passo que a sentença judicial, a exceção, olha, vamos jogar fora, a exceção da sentença nos juizados e em duas hipóteses do procedimento sumário, que depois eu vou lhes advertir, então, nos juizados, e em duas hipóteses do procedimento sumário, não, repita comigo, não será admitida a prolação de sentenças ilíquidas. Se a prova afirmar que toda sentença de um juiz pode ser ilíquida, não marque. Porque você sabe que nos juizados, por conta da disposição da 9.099, assim como no procedimento sumário, não será admissível a prolação de sentença ilíquida. O famoso quanto de beato já há de estar predefinido no texto da decisão, sob pena de que o órgão julgador cometa um flagrante e imperdoável equívoco ao prolatar a decisão judicial. Já já a gente volta
lembrando desses requisitos ou pressupostos fundamentais à pretensão executiva e vamos continuar batendo um papo nesse assunto que é campeão na sua prova.